Muitos brasileiros até investem, mas como você pode aumentar o quanto você ganha de salário, poupar mais para investir mais? Eu vou compartilhar com vocês minha experiência trabalhando em 2 empresas multinacionais cotadas na Bolsa de Valores na Europa e como você pode ganhar mais usando algumas técnicas que talvez não funcionem muito no Brasil, mas na Europa funcionam muito bem. E vocês que moram há muitos anos na Europa também, deixa um comentário aqui embaixo no vídeo dizendo para os colegas se vocês concordam ou não, ou se no país que você mora da Europa pode funcionar de maneira diferente. Eu me chamo Michel Ravaneda, eu sou engenheiro eletricista, tenho mestrado na área, sou analista financeiro, tenho certificado financeiro, sou um dos únicos brasileiros, na verdade só tem 2, brasileiros certificados pela Sociedade Francesa de Analistas Financeiros. Eu sou certificado para dar conselhos financeiros e construir carteira de investimento para europeus ou para qualquer pessoa que tenha residência fiscal na Europa. Por isso que a nossa consultoria é voltada para franceses, foi onde eu me formei e onde eu morei durante muito tempo, e também para brasileiros expatriados. Nós somos a maior consultoria justamente voltada para brasileiros que moram na Europa. Tem um link aqui na descrição do vídeo, onde você faz sua pré-inscrição. Quando abrirem vagas, a gente entra em contato com você, te passando mais informações. Mas vamos lá para o conteúdo do vídeo. Como você pode, na verdade, usar o sistema europeu para você ter um aumento de salário, ganhar cada vez mais. Eu vou começar compartilhando a minha experiência para vocês entenderem um pouco do contexto e depois dando algumas dicas do que eu aprendi trabalhando em algumas multinacionais na Europa, na França justamente, onde eu morei nos últimos anos. Antes de tudo, vale lembrar que eu fui para a França pela primeira vez entre 2014 e 2015 com uma bolsa do Ciências Sem Fronteiras, o antigo programa do governo brasileiro, quando ainda estava na graduação. Eu fazia engenharia elétrica na Universidade Tecnológica Federal do Paraná e fui para Rouen, na França, na Normandia, onde eu fiquei 1 ano. Aí vocês estão vendo uma foto minha aí nas férias lá na Europa, onde eu fui num jogo do Brasil, justamente lá em Paris. E bom, quando eu voltei desse intercâmbio na França, eu voltei para terminar meus estudos, então, lá em Curitiba, no Paraná. Então, eu comecei a trabalhar numa empresa de engenharia na época. Aqui vocês estão vendo até uma foto minha aí do lado de um transformador gigante e tal. Trabalhava numa empresa que fazia projeto elétrico de proteção contra descarga atmosférica, fazia projeto elétrico industrial. E durante esse período, tinha um processo seletivo da Renault na França para selecionar 20 jovens engenheiros a ganhar uma bolsa de mestrado, trabalharem na Renault e irem com tudo pago para a Europa. É um nível de bolsa mundial, então teve candidatos do mundo todo e eu fui um dos 3 brasileiros selecionados entre os 20, tinham 3 brasileiros, tinham pessoas da Rússia, do Marrocos, da China, enfim, você vai ver uma foto aí agora dos meus colegas, você pode ver que aí ninguém é descolado, todo mundo muito nerd, enfim, todo mundo hoje tem uma carreira muito, muito brilhante, todo mundo aí se deu muito bem. A grande maioria aí trabalha em multinacionais ou trabalha em startups que estão evoluindo e crescendo muito. Alguns empreenderam, como foi o meu caso, né? Eu criei empresa de consultoria financeira na França, a gente tem mais de 1000 clientes, contabilizando os franceses, e a gente já passou aí das centenas de brasileiros também na nossa consultoria. E nesse período, quando eu estava fazendo um mestrado que era voltado para veículo elétrico, eu fiz esse mestrado e comecei a trabalhar justamente na Renault, que vocês estão vendo minha foto aí na frente da Renault, do lado do logo dela, que fica no Technocentre Renault, lá em Guyancourt. É um dos maiores centros de pesquisa e inovação do mundo. É um centro Renault, mas não sei se vocês sabem, a Renault é uma aliança com a Nissan e Mitsubishi. Na época essa aliança era ainda mais forte do que é hoje em dia, então é um centro de pesquisa com mais de 11 mil engenheiros, sem contar as outras pessoas que trabalham ali no Technocentre também. Ali eu comecei a perceber uma coisa muito interessante. Para você receber um aumento considerável na Europa é difícil, a não ser que você ganhe responsabilidade e suba de cargo. Caso contrário, o seu primeiro salário negociado vai, na verdade, guiar o seu salário para o resto da vida se você não trocar de empresa ou não ganhar responsabilidade. Por exemplo, se começou com um salário, vamos colocar aqui 30 mil euros no ano, só um exemplo. Todos os anos vai receber um aumento ali de 3%, 2%, 4%. O seu salário vai demorar para realmente aumentar, ter um aumento considerável, porque eles aumentam com um valor muito próximo da inflação europeia, que é muito baixo. Então, primeira dica aqui. A negociação do primeiro salário é imprescindível. Negocie como se sua vida dependesse disso. Qualquer 1.000, 2.000, 3.000 euros a mais vai fazer muita diferença no resto da sua carreira. Quando eu falei de ganhar responsabilidade, isso é importante. Dentro da mesma empresa você pode ganhar responsabilidade, fazer seu aumento e fazer então com que o seu salário aumente. Assim você consegue evoluir de maneira mais rápida. Mas aqui, com vários colegas, e já vou falar da minha segunda experiência trabalhando numa multinacional na Europa, uma coisa que eu aprendi. Quando você já está no emprego onde você não tem mais experiência para ganhar, o seu salário só é ok.
e você talvez ali no ambiente de trabalho só se sente bem, ou por acaso você não gostar do ambiente de trabalho, é um momento que você deveria procurar outro trabalho. Dessas 3 variáveis, ambiente de trabalho, experiência, está aprendendo coisas novas e salário, se 2 dessas 3 coisas não estão legais, você deveria sair do teu trabalho quanto antes. Afinal, se o salário não é bom e o ambiente não é bom, você deve procurar outro trabalho. Se você não está aprendendo mais nada e o salário não é bom, deve procurar outro trabalho. Se o ambiente não é bom e também você não está aprendendo nada, deveria procurar outro trabalho. Então, dessas 3 variáveis aqui que eu citei para vocês, se 2 não estiverem muito bem, você deveria procurar outro emprego. E procurando outro emprego, a chance de você ter um aumento salarial de 10, 15, 20% é muito maior e eu posso apostar isso com vocês. É assim que funciona na Europa. Você consegue muito mais fácil de um salário de 30 ou 40 mil aumentar ali 10 mil ou 8 mil de salário do que você faria dentro da mesma empresa. E é aí que vem minha segunda experiência, quando fui trabalhar na Alten, que é uma das maiores empresas de prestação de serviço de engenharia no mundo. A Alten hoje tem 57 mil engenheiros no mundo. Por exemplo, a Renault precisa desenvolver um novo projeto e não tem engenheiros ali especializados nessa nova área que eles precisam desenvolver um projeto. Então, eles vão lá na Alten, pedem uma equipe já pronta da Alten que manja muito daquele assunto, afinal a Alten tem 57 mil engenheiros, então a Alten vai emprestar, né, esses engenheiros, na verdade o produto da Alten vão ser os engenheiros que vão trabalhar no projeto de outras empresas. A Alten também tem projetos próprios, mas é cerca de 1/3 a 20% do faturamento total, os outros 70% são justamente prestando serviço de engenharia. E eu trabalhei como engenheiro na Alten, justamente fazendo trabalhos para a Renault, quando eu troquei de emprego, o aumento salarial já foi muito importante, e em seguida foi quando eu estava fazendo meu diploma de analista financeiro. Com o meu diploma de analista financeiro, eu saí da área de engenharia e fui trabalhar nas finanças. E nesse Tecnosanto Renault ali não tinha muito espaço para trabalhar com finanças, era uma área de engenharia. Vou até mostrar para vocês um pedaço de uma propaganda que mostra a Marina Rui Barbosa nesse Tecnosanto Renault aqui, mostrando como era ali dentro. Vocês podem ver que é uma área mais industrial e também de pesquisa. A maior parte de pesquisa de carros do mundo é nesse centro da Renault. Vou passar o vídeo para vocês aqui agora. Esse é o Tecnocentre Renault. É daqui que saem as inovações que chegam em todas as fábricas da Renault pelo mundo. Como você está percebendo aí no Brasil, muita coisa na Renault está mudando. E é daqui da França que essa mudança começa. O Tecnocentre é o maior centro de pesquisa da França e um dos maiores do mundo. É praticamente uma cidade com mais de 12 mil profissionais que trabalham para trazer inovação, conforto e prazer ao dirigir a bordo de um Renault. Bom, vocês viram aí então ali as instalações da Renault e depois da Renault fui para a Alten. Vocês podem ver esse gráfico aqui da Alten, né, onde estão espalhados aí os milhares de engenheiros da Alten. Esse gráfico que eu estou mostrando para vocês é de 2022, então ali tem 47 mil engenheiros, mas em 2025 eles têm 57 mil engenheiros espalhados no mundo todo. Vocês podem ver que é uma empresa globalizada, ela está cotada na Bolsa de Valores da França justamente. E na Alten eu comecei a trabalhar como analista financeiro. Foi meu único emprego como analista financeiro de carteira assinada numa empresa multinacional. A partir do momento que eu saí da engenharia e fui como analista financeiro, de um dia para o outro eu tive acesso ao Excel com a média salarial de mais de 40 mil engenheiros. Afinal, eu trabalhava no setor financeiro, a gente tinha acesso a toda a parte financeira da empresa. E ali, obviamente, eu procurei salários de antigos colegas que trabalhavam comigo, tanto na Alten quanto na parte de trabalho terceirizado para a Renault. E adivinhe, o chefe ganhava menos do que muitos dos empregados que estavam ali sobre o guarda-chuva dele. Por quê? Justamente a negociação do primeiro salário dele foi muito ruim. Outro ponto importante, cada vez que tinha aumento salarial para os funcionários era na ordem de 2, 3%. Somente aqueles que subiam muito de cargo, viravam chefe, líder de equipe, tinham um salário substancial, né, um aumento substancial. Ou seja, aqueles que vinham de outras empresas ou aqueles que subiam de cargo, esses sim realmente tinham um aumento salarial. Então sempre pense nisso. Se você não tem uma daquelas 2 das 3 variáveis respeitadas, você deveria pensar em trocar de emprego. Aprender uma nova língua, pelo menos na França, faz muita diferença. O nível de inglês dos franceses é ruim comparado à média europeia. Os alemães falam mais inglês, né? Nem se fosse falar aqui dos países do norte da Europa, todos eles dominam inglês muito bem. Mas não é o caso da França, você já acaba se destacando. O mesmo vale se você mora na Itália, Portugal, Espanha. Você consegue ter um nível salarial superior aprendendo uma nova língua e principalmente
entendendo a língua do país nativo onde você está. No caso de Portugal tem a mesma língua que a gente, então você não tem esse impeditivo, mas em outros países dominar a língua local mais o inglês pelo menos vai te ajudar bastante. E aqui a gente chega num terceiro ponto que talvez seja se mudar de país para ganhar mais. Veja, em alguns casos alguém fala assim, mas se eu se mudar para a Suíça, eu vou ganhar o dobro, mas eu vou gastar o dobro. O que é muito verdade, né? O custo de vida em alguns países é muito mais elevado. Mas se te sobra o dobro no final do mês, já valeu a pena. Então muitas pessoas não pensam por esse lado, porque o que te enriquece é quanto sobra do teu salário. Então se você ganhava 2.000 euros e você, por exemplo, gastava 1.500, né? Te sobrava 500 por mês. Agora você vai morar, por exemplo, na Suíça, você vai ganhar 4.000 euros por mês, mas você vai gastar ali, por exemplo, 3.000, né? Só um exemplo. Vai te sobrar 1.000. Então, se te sobra mais, sempre vai valer a pena uma escolha em termos de escolha financeira. Claro que você tem que considerar o clima, a sua família, tem as questões subjetivas, que eu tô falando só da parte financeira em si. Então, por mais que você troque de país e os gastos sejam maiores, se te sobra mais, é isso que vai te enriquecer. Não interessa, então, na verdade, se seus gastos aumentaram. Interessa o quanto sobra. É o que sobra que você vai investir para fazer esse dinheiro rentabilizar com o efeito bola de neve. Tem várias variáveis que podem fazer você enriquecer no longo prazo. Quanto sobra do seu salário é uma delas e a principal é fazer esse dinheiro rentabilizar. Não adianta nada você pegar esse dinheiro e deixar parado na conta bancária, perdendo valor, o preço dos serviços e produtos aumentando no supermercado e esse dinheiro não se valorizando. Por isso, se você quer construir uma carteira de investimento de longo prazo, é só clicar no link aqui na descrição desse vídeo para a gente fazer uma consultoria financeira personalizada. E se você tem experiência aí na Europa trabalhando, compartilha aqui comigo como funciona na sua área, como funciona no seu país. Podem ter diferenças relacionadas ao que eu falei aqui. Aqui eu deixei mais uma experiência na França, que foi justamente onde eu construí minha carreira como engenheiro e analista financeiro. Vai ser um prazer saber como foi a experiência de vocês. E a gente se vê no próximo vídeo.